Amados irmãos, sejam bem-vindos, a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem 15, cujo tema é, perdão, essa é a mensagem 14, cujo tema é De Volta à Ilha de Patmos. Nessa reunião, o Senhor vai nos voltar para a Ilha de Patmos. Na reunião passada, nós praticamente terminamos pela misericórdia do Senhor, pela sua graça somente, o capítulo 1 de Apocalipse. E, e agora, em teoria, era para nós entrarmos no capítulo 2 a partir de hoje, para as coisas que são. Nós vimos na semana passada as coisas que viste, né? Falamos sobre as coisas que viste, que são e as que hão de acontecer depois dessas, mas as coisas que vistes é o capítulo 1, as coisas que são é o capítulo 2 e 3, e as coisas que acontecer depois dessas, capítulo 4 até o final do livro. Porém, era para nós entrarmos no capítulo 2 a partir dessa mensagem, né? Que são as coisas que são as igrejas, mas o Senhor nos deu ainda a oportunidade de voltar um pouquinho, de não entrar ainda nessa semana, mas de voltar um pouquinho e falar da ilha de Patmos. E eu espero que todos nós possamos voltar à ilha de Patmos nessa tarde, que o Senhor possa falar conosco. Eu sinto que o Senhor já tem algo para falar, pelo menos comigo. Espero que fale com vocês, mas que fale comigo, pelo menos, na ilha de Patmos. E eu queria aproveitar mais uma vez, já falei isso inúmeras vezes, nós estamos em poucos irmãos hoje aqui, mas já falei inúmeras vezes isso e queria reiterar que qualquer um dos irmãos homens que estão participando aqui conosco, que poderiam participar, o Rodrigo, o Natal, meu pai, o Juliano, o Davi, até o Davi que de vez em quando entra conosco, né? Qualquer um dos irmãos homens que participam podem dar essa mensagem de Apocalipse, tá? Esse desfrute de Apocalipse não é uma mensagem exclusiva minha, não sou eu somente que posso falar aqui. Se vocês manifestarem o desejo de falar, a gente passa as mensagens para vocês falarem também, tá bom? Não tem nenhum problema nisso, pelo contrário, fico até feliz também, tá? Então, se os irmãos quiserem, está totalmente aberto, tá bom? Eu já falei para os irmãos que muitas das coisas que nós vamos falar aqui, mais do que 90%, provavelmente, das coisas que nós vamos escutar, é o estudo vida do irmão Lee. Então, qualquer um tem capacidade de ler, qualquer um tem capacidade de entender, se buscar o Senhor, e qualquer um pode compartilhar essa mensagem também. Mas vamos falar um pouquinho hoje da ilha de Patmos, né? João, no versículo, capítulo 1, no versículo 9, João fala assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Então, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, nós sabemos, já falamos com os irmãos, que João foi aprisionado na ilha de Patmos, ele estava ali exilado na ilha de Patmos, aprisionado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. É claro que ele não estava ali, ele deixou bem claro aqui, por sua própria vontade. Ele não estava ali porque ele defraudou alguém. Ele não estava ali porque ele falou mal de alguma autoridade da época. Ele não estava ali porque ele ofendeu alguém. Ele estava ali porque ele ousou, aí sim, acima de qualquer coisa, acima de qualquer autoridade, ainda que a autoridade na época superior, suprema ali fosse o César, mas por amor ao Senhor, que colocou César no poder, que permitiu que o César, ali, o imperador do Império Romano, estivesse no poder, acima do César estava Deus. Então, e a palavra de Deus, o testemunho de Jesus, que é a palavra de Deus é a palavra, e o testemunho de Jesus é a igreja. Então, por causa do testemunho que ele tinha que dar como igreja, por causa da palavra que ele amava, por causa de Cristo e a igreja, Cristo, ele é a palavra de Deus. Lembre-se disso, quando fala por causa da palavra de Deus, a palavra de Deus é Cristo. João capítulo 1, versículo 1, fala: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus.
E a palavra tornou-se carne, o verbo se encarnou. Então a palavra de Deus é o próprio Cristo também. Então, por causa de Cristo e por causa da testemunho de Jesus, que é a igreja, por causa de Cristo e a igreja, ele ousou até mesmo desobedecer o César na época, né, que o cara que não queria que ele pregasse o evangelho, não falasse a palavra de Deus, não expressasse Cristo e não falasse da igreja, mas por causa disso ele foi exilado. Então, o que eu quero chegar hoje com vocês é que o que é que Deus, por que Deus permite que nós sejamos exilados, não é? Por que o Senhor permitiu que João fosse exilado? Ao nosso conceito humano, irmãos, certamente no meu conceito, não sei no seu, mas no meu conceito, João poderia ser muito mais útil ao Senhor se não tivesse exilado naquela ilha. Quanto João poderia fazer se ele tivesse liberdade para poder falar do Senhor, para ele pudesse pregar o Evangelho, fosse onde o Senhor quisesse que ele fosse, onde ele achasse que era o melhor lugar para ele ir. Quanto João poderia ser útil? João aqui era um João tão maduro, era um João tão diferente do João dos Evangelhos, né? O João escrito nos Evangelhos é um João ainda imaturo, estava começando a seguir o Senhor, mas aqui em Apocalipse é um João maduro. Pode nos parecer a nossos olhos naturais, humanos, que é um desperdício Deus permitir que um homem tão maduro, com tanta bagagem espiritual, estava preso, exilado, sozinho numa ilha que não tinha internet, que não tinha Wi-Fi, que não tinha telefone, que não tinha e-mail, que não tinha telegrama, não tinha nada. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Então, o que é que Deus colocou o João ali? Claro, não sabendo sua vontade perfeita ou permissiva, que não é o caso aqui, mas era a vontade do Senhor de uma maneira ou de outra. E por que é que Deus permitiu? Cara, nós sabemos o motivo que ele estava ali, por causa de Cristo e a igreja, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Mas por que o Senhor permite que os seus servos, talvez no momento mais do auge na sua maturidade espiritual, no momento que eles poderiam ser mais úteis, sejam exilados, sejam colocados numa situação tão complexa, tão difícil, que se sente sozinho, sós? Então, mesmo João estando ali sozinho e só, ele não estava triste. Mesmo João tendo sido perseguido, ele não estava decepcionado. Ele não estava abatido, ele não estava desanimado. Ele não perdeu o desejo nem a vontade de ser pela palavra de Deus o testemunho de Jesus. As duas coisas que acabou culminando no exílio dele. Talvez depois de ser exilado, depois de ser exilado por causa dessas duas coisas, falar, isso aí eu desisto, não vou mais falar da palavra de Deus, nem dar o testemunho de Jesus mais não. Cansei, fui exilado. Mas João não estava pensando assim. João não estava desanimado. João estava encorajado. E ele escreveu, falou, eu, João, sou irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ele continuava, porque em Jesus ele, no fundo, João não estava preso naquela ilha. Ele estava preso em Jesus. Na pessoa de Jesus era o exílio dele. Na pessoa de Jesus, que era a ilha, a verdadeira ilha de Patmos. João podia estar em qualquer outro lugar, mas ele estava preso em Jesus. E que prisão maravilhosa é o Senhor, não é? E aí, o Senhor, certamente nós entendemos aqui que o Senhor permitiu que João fosse exilado na ilha de Patmos, porque era ali que o Senhor ia dar grandes revelações para ele. Na verdade, é dar o cumprimento, a completação, a finalização de todo o propósito eterno de Deus, que é o livro de Apocalipse. Ele teria revelações grandiosas, tremendas na ilha de Patmos. Olha no versículo 10, que ele fala: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como o profeta dizendo: Que vês, escreve e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, aqui ele começar a ter as grandes visões. A visão daquilo que ele viu, daquilo que são e das coisas que hão de acontecer. Tudo aconteceu fisicamente naquela ilha de Patmos. Irmãos, é na ilha de Patmos
Quando nós estamos exilados, nós aprendemos a ver grandes coisas. Nós aprendemos a olhar nossos olhos para o Senhor e não para os homens. Que aprendemos a olhar para o Senhor e não para a tribulação que nós estamos passando. Aprendemos a olhar para o Senhor e para o reino e para a perseverança. Engraçado, né? A ordem que João colocou é tão preciosa, né? Eu, companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança. Nós começamos sofrendo, esse sofrimento nos faz estar na realidade do reino, e a realidade do reino nos diz que nós precisamos perseverar para mantê-la. Não é maravilhoso? Você e eu passamos por tribulação, na tribulação que nós reaprendemos o valor do reino. Como Paulo falou, acho que foi Paulo, né? Paulo mesmo falou, né? É isso mesmo. Acho que na igreja de Antioquia, não sei, lá em Atos, ele falou assim: quanto vos importa entrar no reino, entrar no reino por meio de tribulação, não é? E também o próprio, acho que João Batista, se eu estiver errado, depois vocês me corrigem, eu estou falando de cabeça aqui, falou que o reino é tomado. Aliás, não foi o João, não, foi o Senhor Jesus, perdão. Falou que desde a época, desde o dia de João Batista, o reino é tomado por esforço, por sofrimento. E os que se esforçam, sofrem, se apoderam dele. Então, o reino tem que ser apoderado, o reino tem que ser conquistado por cada um de nós. O reino não está na pregação do evangelho do reino. Não é por pregarmos o evangelho do reino que necessariamente nós estamos no reino, mas é por nós sofrermos por esse reino. É por esse reino, é por sofrimentos que nós apoderamos dele. É por meio da ilha de Patmos que a tribulação é tão preciosa que nos leva à realidade do reino, e a realidade do reino nos diz que nós precisamos perseverar para mantê-la até o final. Porque aqueles que perseveram é que hão de reinar com o Senhor no futuro, que vão sair da realidade que hoje nós temos para um dia a manifestação desse reino que é durante os 1000 anos do reino milenar. Então, hoje temos a realidade, amanhã, um dia, se perseverarmos, teremos a realização, a manifestação. Então, eu quero tocar hoje com os irmãos, amados irmãos, a preciosidade que a ilha de Patmos, apesar de nossos olhos naturais não perceber isso. E todo servo de Deus que passa pela ilha de Patmos valoriza a palavra de Deus, valoriza a Bíblia, valoriza a Bíblia dele é diferente das outras. A Bíblia dele é a Bíblia da ilha de Patmos. É a Bíblia que ele experimentou quando ele estava exilado em sofrimento, tomando a cruz. Quando ele experimenta a ilha de Patmos, o cântico dele, o louvor dele é diferente dos outros, é um louvor tão mais doce. Talvez outros louvem até mais bonito, com a voz mais afinada, mas o louvor de alguém que passa pela ilha de Patmos é um louvor que ecoa lá no íntimo do interior dele e dos outros. É o louvor que às vezes é desafinado, mas é o louvor que penetra, que vai lá no fundo. A área de Patmos nos dá experiências que um dia vão ajudar outros também a serem introduzidos nesse mesmo reino. Porque nós sofremos para apoderar dele e podemos ajudar outros a sofrerem também para apoderar. É na ilha de Patmos que nós nos tornamos atraentes para os outros, que outros percebem que vale a pena sofrer pelo Senhor, pelo reino, vale a pena estar em Jesus. É na ilha de Patmos que nós realmente aprendemos a dar valor à palavra de Deus, à oração, à Bíblia, à comunhão, aos irmãos. É na ilha de Patmos que os irmãos tornam-se os nossos irmãos e companheiros. É ali. Irmão seu, eu, João, irmão vosso, sou irmão de vocês, eu pertenço a vocês, eu sou vosso irmão. Eu não sou meu irmão, eu sou seu. Aprendemos a nos entregar para os irmãos e aprender a ser companheiro, a sofrer junto. Diferente do João dos Evangelhos, né, irmão? O João dos Evangelhos, ele teve três grandes quedas, né? Três grandes erros. Primeiro erro de João, eu não estou aqui citando na ordem, né, cronológica, porque eu não parei para ler isso com detalhe com vocês, mas o primeiro erro de João foi quando João, um dos erros de João, não sei se é o primeiro, né, vamos falar aqui três erros dele. O primeiro erro aqui na minha contagem de João foi quando João, ele quis proibir alguém que estava profetizando,
né? Acho que era isso, né? Se não estou equivocado. Vamos ler lá, é melhor, né? Eu acho que se nós lemos a gente vai entender melhor, né? É só para mostrar para os irmãos, porque eu não queria também gastar tanto tempo nisso, mas vamos achar lá? Deixa eu achar com os irmãos. É, vamos ler lá, Lucas, capítulo 9, versículo 49. Vamos ler lá? Lucas 9, 49. Olha a diferença de um João, olha o que a ilha de Patmos faz, né? Claro, irmãos, na experiência de João, não foi a ilha de Patmos que causou isso, foi os anos e anos de vida dele. Mas a ilha de Patmos física que o João está, na verdade, ele já tinha experimentado essa ilha de Patmos por toda a vida dele. A ilha de Patmos não é um lugar físico, é uma circunstância do nosso coração, tá? Onde nós somos. Cara, João estava fisicamente na ilha de Patmos, mas eu estou aplicando que João vivia nessa ilha de Patmos por toda a sua vida. Por toda a sua vida ele sofreu por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. E aí ele cresceu muito com isso. Então, Lucas 9:49 fala assim. Isso talvez é um dos primeiros, primeiro erro de João, quem sabe, né? Fala assim, falou João e disse, Mestre, vi um certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós outros, porque não, quem não é contra vós outros é por vós. Então, qual é o primeiro erro de João aqui? João, por ser imaturo, João aqui, ele estava com seu coração muito restrito, um coração muito exclusivista, um coração muito restringido. Dizer assim, olha, eu vi um homem que estava expelindo um demônio no teu nome, nós proibimos porque ele não está seguindo conosco. Olha, se ele segue conosco, vamos proibir. Se ele não segue conosco, ele está fora. Vamos proibir ele. Mas Jesus lhe disse, não o proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós, né? Tem até, vamos ler o Marcos 9:38, a mesma passagem de Marcos 9:38, talvez fale um pouquinho melhor para nós, né? Marcos 9:38. Era um coração exclusivista, um coração tão restringido, não é? Marcos 9:38. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus lhe respondeu: não o proibais. Ou seja, quem somos nós para proibir se o próprio Senhor não proíbe? Quem sou eu para proibir um irmão se o próprio Senhor não proíbe? O Senhor estava mostrando para João que o coração dele era exclusivista, o coração de João era exclusivista, mas que o coração do próprio Senhor Jesus não era e nunca o foi. O coração do Senhor era um coração totalmente inclusivista, porque o nosso Cristo é o Cristo todo inclusivo, que inclui tudo de positivo nele mesmo, inclui todos em si. O Senhor mesmo disse em João capítulo 12 que quando ele fosse levantado no madeiro, ele atrairia todos para si. O Senhor atrairia todos para si próprio. O Senhor é tão atraente, ele atrai qualquer pessoa, de qualquer reino, povo, língua e nação para si. Vamos continuar, né? Mas Jesus respondeu: não proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmão, um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo. De modo algum perderá o seu galardão. O Senhor prometeu, de modo nenhum. Não importa o que ele faça depois disso, mas de modo nenhum ele vai perder o galardão que ele ganhou com aquele copo. Nada fará, modo nenhum, maneira nenhuma, atitude nenhuma fará ele perder o galardão dele por aquele copo. Seja qual for o galardão daquele copo, mas ele não vai perder. Porque ele honrou os servos de Cristo, os cristãos de Cristo.
João, quando ele proibiu aquela pessoa, ele não estava honrando as pessoas, ele estava impedindo as pessoas de ter o seu galardão. Porque quando aquele homem estava profetizando, ele estava profetizando em nome do Senhor. E mesmo o Senhor falou que não tem como alguém que fala bem do Senhor, logo em seguida fala mal, faça um milagre em nome do Senhor, depois fala mal do Senhor. Pelo contrário, é como se eu estivesse falando assim, João, talvez esse que você está proibindo aí, pode ser esse que um dia vem te dar um copo de água, João. Pode ser esse um dia que venha te servir, porque você é um servo de Cristo. Um dia, se você serve o Senhor, Deus pode usar esse que você proíbe para te servir um dia também, para matar a sua sede. Se está com sede espiritual, ele pode ser aquele que Deus vai usar para matar a sua sede. Então, João, não proíba ele. Ele tem o seu galardão. Se você está proibindo ele, você vai impedir ele de ganhar um galardão um dia que é servir a você que me serve. Irmãos, entendem, irmão? O ponto é, João tinha um coração inclusivista. Aliás, perdão, exclusivista. Mas, quando você chega lá na ilha de Patmos, depois de tantas experiências com Deus, João é diferente. Ele fala, João, estou em Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro. Ou quando ele fala companheiro, ele está querendo dizer assim, eu sou companheiro de você. Meu coração agora, que era exclusivista, passou a ser inclusivista. Irmão, eu sou companheiro de vocês. Quem estiver sofrendo pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus é um companheiro meu. Quem for por Cristo e a igreja, ainda que não siga comigo, é um companheiro pelo reino. João mudou. O que uma ilha de Patmos não faz com a pessoa, né? Claro, irmãos, eu não estou falando, já expliquei que não é essa ilha física, mas a vida dele de ser exilado no Senhor, de viver em Cristo, preso na verdadeira de Patmos, que é o Senhor. E aí, o segundo erro de João foi quando João, é, ali em Lucas capítulo 9, vamos ler lá, Lucas 9. Lucas 9, é, no versículo 51, fala assim. E aconteceu que, ao se completar os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. João, quando era imaturo, quando não tinha experimentado a ilha de Patmos na vida dele ainda, João caiu no segundo erro dele. O segundo erro dele é não ser amoroso. É querer destruir, até orar, para que desse fogo do céu para destruir aqueles que se opunham ao Senhor. Mas você observa que na ilha de Patmos, lá de Apocalipse 9, João, ele fala assim, que ele era irmão vosso e companheiro na tribulação. Você vê aqui, nesse versículo de João 9, quando ele fala, irmão vosso, companheiro na tribulação, algum sentimento de falta de amor? Não. É algo tão doce, né? É alguém falar assim, eu, irmão vosso e companheiro, isso é doce, é um amor. Né? É alguém que ama os irmãos, que ama as pessoas. E aqui é Apocalipse, mas se nós lemos as epístolas de João, 1 João, 2 João, 3 João, você vê um João que só fala de amor.
filhinhos, meus filhinhos, amados, né? Deus é amor. Puxa, como o João mudou. Como a ilha de Patmos transforma alguém que não tem amor, que quer descer fogo do céu para queimar quem não aceita o Senhor, em alguém que ama as pessoas. É um João que fala no Evangelho de João 3,16, uma das maiores revelações da Bíblia, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, inclusive os samaritanos que rejeitaram o Senhor, até esses que vão querer queimar eles, esses estão dentro daqueles que falam João 3,16, todo aquele que nele crê. Todo aí também inclui os samaritanos que rejeitaram o Senhor, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você vê o mesmo João falando na primeira epístola 3,16, né? Que fala não só Deus amou o mundo, mas também nos ensinou a amar, dar nossa vida pelos irmãos. Então, irmãos, o que uma ilha de Patmos não faz na vida de um ser humano, de um servo de Deus? Dói, dói. É duro, é. Está exilado, não é fácil. Nós somos privados de tanta coisa, mas é ali que nosso coração é transformado. Nosso coração aprende a ser alargado, aprende a amar de verdade e aprende a ser humilde. Esse foi o terceiro erro de João, o orgulho. Quando ele falou que João errou, foi quando começou João a disputar quem era o maior no reino. Vocês se lembram disso? Né? Quando João uma disputa de quem era o maior, não sei se vocês lembram disso, né? Você se lembra quando a mãe de João e João junto, eu vou achar para vocês aqui, né? Pediu para sentar à direita. Lembra-se disso? No Senhor, vamos achar aqui o versículo. Estou achando para vocês aqui, tá, irmãos? Eu peço desculpa que eu não anotei esse versículo, então eu vou ler para vocês, tá? Se alguém achar também antes de mim, pode me ajudar também, viu? É Lucas 9:46, não? Vamos ver lá? Deve ser, vamos ver. Lucas 9:46. Isso. Então vamos lá. Não, 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 não é esse não. É quando, Esse não. quando a mãe dele, Salomé, né? Ela pede para o Aham. Senhor. Ah, eu sei que. Peraí, Acho é que Marcos, verdade. vamos ler Marcos 10:37, quer ver? Marcos 10:37. Lógico que algumas versões falam que foi a mãe dele, outras versões falam que foi o próprio João e Tiago. Marcos 10:37. Fala assim: pedido de Tiago e João. Marcos 10:35. Vamos lá. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Olha isso. Vê se pode um negócio desse. Aqui não é falando assim, Senhor, tu porventura poderia nos ouvir? Tu, Senhor, temos que pedir algo, mas faça a tua vontade. Não, ele falaram assim, chegar impondo. Senhor, é o seguinte, vamos te pedir algo, mas quer que o Senhor nos conceda. O Senhor não tem nem opção de decidir se o Senhor vai conceder ou não. Nós queremos que o Senhor nos conceda. Na verdade, o Senhor está pedindo, mas na verdade não passa de uma ordem, né? Porque quando você fala isso, é quase dando uma ordem para o Senhor, né? Mas vamos continuar. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? O Senhor é tão especial, o Senhor é tão maravilhoso. Irmãos, vocês acham que o Senhor já não sabia antes da fundação do universo, antes de existir até qualquer coisa nesse universo, que João e Tiago ia perguntar para o Senhor naquela hora? O Senhor sabe exatamente. Mas o Senhor sempre se faz de simples, de bobo, entre aspas, né? De como se não soubesse nada, né? Que quereis que eu vos faça? O Senhor estava dando uma oportunidade para eles abrir o coração. Às vezes nós precisamos aprender a ser assim, né? Precisamos aprender a ouvir o Senhor falar para nós assim, tudo bem. Às vezes nós temos maturidade, a gente chega assim, Senhor, quero que o Senhor faça isso. Aí você fala assim, o que o Senhor quer que eu faça? Isso é o amor do Senhor. Mas vamos continuar. Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda.
Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. No segundo erro de João, no primeiro erro de João, quando João falou para o Senhor: Senhor, proibimos. Você fala assim: você não sabe o que está falando, João. Claro, lá não fala que você não falou que ele não sabia. Falou assim: João, ninguém que faz um milagre em meu nome pode depois falar mal de mim, João. Se você proibir ele, João, você está impedindo ele de ter o galardão dele de te servir um dia. Hoje ele não nos segue, mas amanhã ele pode te servir, João, um copo de água, João. Pode matar a tua sede espiritual um dia. É como se você falasse assim: João, você não sabe o que você está fazendo, João, proibindo. No segundo erro de João, quando João mandou, falou: quer que a gente manda fogo do céu, queima esses samaritanos? O Senhor falou assim: vocês não sabem que espírito vocês sois. No terceiro dia de João, quando o Senhor pediu ele, Tiago, para posição no reino, ser maior do que os outros, estar um à direita ou à esquerda, essa questão de posição de orgulho, o Senhor falou assim: não sabeis o que pedis. Isso mostra, irmão, que quando nós não temos a experiência da era de Patmos, nós vamos deixar de aprender muitas coisas que o Senhor quer nos ensinar. Muitas coisas nós vamos continuar não sabendo. Não sabendo o que é ter um espírito alargado, não sabendo o que ajudar as pessoas a ter um galardão, e não sabendo o que é se humilhar e qual que é a verdadeira sentido e razão de nós estarmos aqui, que é servirmos e não ser servido. Que é muito melhor a função do que uma posição. Não sabeis o que pedir. Nós não vamos, se nós não aprendemos ter o hino de Patmos, nós queremos fugir do hino de Patmos, como eu gostaria de fugir do meu homem natural, nós vamos deixar de aprender um dia até mesmo como orar. Nós vamos ser os dos servos de Deus que viveram a vida cristã 40 anos, 50 anos, 60 anos, e nunca aprenderam a orar adequadamente. Não sabem nem pedir. Podeis vós beber, continuando, o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram, podemos. Tornou Jesus, bebereis o cálice que eu bebo. Porque eles iam beber um dia mesmo, né? Recebereis o batismo que eu sou batizado. Eles seriam batizados um dia pelo fogo, né? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Não é uma questão, irmão, de reinar do lado, de sentar-se ao lado do Senhor, de reinar. Não é uma questão de concessão. É uma questão de preparação. Deus preparou para aqueles que aprenderam a viver na ilha de Patmos. Que preparou para aqueles que aprenderam a sofrer pelo reino, pela palavra de Deus e por testemunho de Jesus. É para esses que está preparado. Ouvindo isto, olha o que aconteceu aos outros. Indignaram-se os 10 contra Tiago e João. E criaram briga entre os irmãos, né? Por causa de posição. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Aprender a ser um servo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. É quando nós vivemos na ilha de Patmos, quando nós estamos de volta à ilha de Patmos, nós vamos aprender o valor de servir e não de ser servido. E aí, voltando lá para o Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, é que fala assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Aqui, João, irmãos, era um apóstolo, era o último apóstolo, era o apóstolo que mais viveu, é o apóstolo que teve mais tempo de experiência. Aqui era o João, queridinho do Senhor, que reclinava no seu peito, era o discípulo amado. Aqui era o João que podia gabar-se, dizer: eu, apóstolo João, graça e paz para vocês.
Eu sou apóstolo, vocês têm que me ouvir. Eu tive a grande revelação de Apocalipse. Eu escrevi o último evangelho, o mais elevado de todos, que é o evangelho da vida. Eu escrevi as 3 epístolas de João, que são tão profundas, mais profundas, até mesmo que as cartas mais profundas de Paulo. Eu sou o grande João. Não. Ele falou assim: eu sou simplesmente um irmão de vocês e um companheiro. Eu estou aqui para servir junto com vocês. Eu não passo de um irmão. Eu não sou melhor que vocês. Eu não sou ninguém. Eu sou um irmão e companheiro. Estou aqui sofrendo pelo mesmo que vocês estão sofrendo. Eu estou na ilha de Patmos. Então, irmãos, essa é a experiência de João. Agora, vamos ver a experiência de outros servos de Deus, rapidamente aqui, que nós temos tanta coisa para falar para vocês hoje, né? E eu planejei falar aí 15 minutos só, quem sabe? Mas vamos lá. Vamos para o Velho Testamento. Vamos ver a ilha de Patmos na vida de outros servos de Deus. Vamos para Gênesis 28. Gênesis 28. Gênesis 28, você sabe muito bem, aqui já no estudo de Apocalipse, falamos várias vezes Gênesis 28, conta a história da visão que Jacó teve quando ele estava fugindo da casa de seu pai, em direção à casa do seu tio Labão, em que ele teve a visão da escada celestial. E aqui, vamos ler lá, versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então aqui nós temos um Jacó isolado, um Jacó exilado, um Jacó longe da sua família, longe de quem ele mais amava, que era o seu pai, a sua mãe. Jacó era um queridinho, né, de Rebeca, né? Ele era um queridinho da Rebeca, longe da sua mãe, sozinho, em lugar escuro, sem ter nenhum travesseiro para dormir, uma pedra, ali no meio do nada, um certo lugar. Até esse momento, a Bíblia fala, até o momento que ele chegou lá, a Bíblia fala que ele chegou no lugar que era um certo lugar. Quando ele chegou ali, a Bíblia não quis nem botar um nome naquele lugar ali, era só um lugarzinho qualquer. Mas esse lugar qualquer, João não, Jacó não sabia ainda, mas ali era a ilha de Patmos dele. O Senhor estava exilando Jacó para dar uma grande revelação para ele. Assim como João foi exilado para ter a grande revelação do Apocalipse, que inclusive a palavra Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo. Cristo seria revelado de uma maneira espetacular para João. Os exilados, Cristo é revelado de uma maneira incrível. Também para Jacó, foi exilado, ia ter uma revelação incrível. Até aquele momento era só um certo lugar, mas depois recebeu o nome, e que nome maravilhoso, né? Vamos continuar? Versículo 12. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Quem está na ilha de Patmos com você e comigo? O Senhor. Quem está na ilha de Patmos de Jacó? O Senhor. Estamos exilados do mundo, até das pessoas, até dos irmãos, mas o Senhor está conosco. João falou lá em Apocalipse que eu, João, achei na ilha de Patmos, irmão vosso, companheiro da tribulação, em Jesus. Ele estava na ilha de Patmos, mas estava em Jesus. Jacó estava num certo lugar, que nem nome tinha por enquanto, mas ele estava ali com o Senhor. Ah, perto dele estava o Senhor e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Eu sou o Senhor que te coloquei aqui. A ti, a terra,
em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Bom, na ilha de Patmos, nós não só vemos uma escada celestial, ou seja, o céu liga à terra. Na ilha de Patmos de Jacó, ele viu que havia uma ligação entre o céu e a terra, de maneira que o céu e a terra agora viraram uma coisa só. Também na ilha de Patmos de João, quando ele estava ali no capítulo 4, nós vamos ver, ele tem uma visão do céu e a terra sendo ligados. Capítulo 4 de Apocalipse. Não só isso, mas também o Senhor nos dá algo na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos de Jacó, o Senhor deu a terra para ele. E aqueles que sofrem pelo Senhor também herdarão a terra. Aqueles que sofrem pelo reino, que estão exilados, vão herdar a terra. Eu vou parar um pouquinho aqui, Gênesis, mas deixa sua mão aqui parada aqui, deixa sua fitinha aqui. Vamos ler só Mateus capítulo 5 e já volta, né? Só para continuar o ponto que eu estou falando aqui para vocês. Mateus capítulo 5 fala assim. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Versículo 12. Regozijai-vos, porque é grande. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Em versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando nós estamos na ilha de Patmos, nós vamos herdar a terra. Quando nós estamos sofrendo pelo Senhor, nós vamos um dia herdar a terra. O Senhor disse para Jacó, Jacó, lugar que está deitado aí, eu vou te dar. Vamos ler o versículo 14. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Na ilha de Patmos, nós somos abençoados. Nós e a nossa família. Quando nós aprendemos a viver na ilha de Patmos, irmãos, na ilha de Patmos de Jacó, ele não tinha filho ainda, nem tinha esposa, nem sabia que dele havia 12 tribos, nem sabia quão numerosa seria a descendência dele. Mas o Senhor falou naquele momento ali, ó, a tua descendência será como o pó da terra. Ela vai longe. Quando nós estamos na ilha de Patmos, o Senhor nos promete, irmãos, que nossos filhos e filhas vão longe. Vai para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente, e é só bênção. Eis que, versículo 15, que eu estou contigo. Nós não estamos sozinhos. Fisicamente, sim, mas o Senhor está conosco. E te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. A ilha de Patmos não é eterna, não vai durar para sempre esse exílio. Uma hora o Senhor nos faz voltar. Quando aprendemos a lição que teremos que aprender ali, quando ganharmos as revelações grandes que eu quero nos mostrar, o Senhor nos faz voltar. Farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Que revelação! Revelou para ele o futuro dele, revelou para ele quantos filhos ele teria, que seria uma infinidade. Revelou para ele qual seria o futuro dele, a posse dele. Quanta revelação! Revelou que o céu e a terra estão unidos numa escada. Despertado Jacó do seu sonho, versículo 16 disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Tá vendo? Até aquele momento era só, quando Jacó chegou lá à noite, era só um certo lugar. Depois do sonho, era o lugar onde o Senhor estava. Quando a gente chega na ilha de Patmos, nossa, parece só um certo lugar horrível, escuro, sozinho, uma noite, travesseiro de pedra, desconfortável. Mas depois que o Senhor aparece para nós na ilha de Patmos, temos grandes revelações, você fala assim, puxa, esse é o lugar onde o Senhor está. O Senhor estava aqui, eu não sabia. E eu não sabia. Versículo 16. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Eu não sabia o que você está querendo fazer comigo. E temendo, disse, quão temível é este lugar? Ora, de um certo lugar virou um lugar temível.
É a casa de Deus, a porta dos céus. No lugar onde nós somos isolados, é a casa de Deus. O Senhor mora conosco. É a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu colunas, sobre cujo topo ele tornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, agora o lugar ganhou nome. Era Luz. Quando chegou lá, só tinha trevas. Por isso que não sabia nem o nome do lugar, era só um certo lugar. Mas depois da experiência da ilha de Pátimo de Jacó, teve as revelações, as visões, os sonhos. Aquele lugar chamou de trevas, chamou um lugar que se chama luz. Na ilha de Patmos tem luz. Deu o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus. Onde a luz manifesta é onde o Senhor mora, onde ele está, é a sua casa. Essa experiência de Jacó, em Gênesis 28. Jacó teve um segundo, uma segunda experiência de ilha de Patmos, quando Jacó estava no capítulo 32, versículo 22. Eu vou ser mais breve aqui. 32, 22, quando ele passa pela experiência do Val de Jaboque. Ali foi outra ilha de Patmos. Versículo 22 fala assim, Gênesis 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, era uma noite, tá? Tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jabó. Passou todo mundo por lá de lá. Tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ele passou tudo o que pertencia para o outro lado. Mas ele mesmo não passou. Ainda que a gente ajude, irmãos, toda a nossa família a passar o val de Jabó, que quer dizer uma experiência divisória na nossa vida, ajudamos todos a passarem por isso. Se nós não passarmos nós mesmos, não adianta. Aqui, bom, não é questão de quanto nós ajudamos os irmãos e as irmãs. A ilha de Patmos nos dá uma lição, não é o quanto nós ajudamos os irmãos e as irmãs passarem para o outro lado. Ah, eu ajudei tanto irmão. Eu passei minha família para o lado de lá, passei tudo que eu pertencia, joguei para o lado de lá, fiz os irmãos passarem pelo ribeiro, virarem hebreus, né? Hebreus, sabe que a palavra hebreus quer dizer cruzador de rios, né? Ele ajudou a família dele a virar hebreus, cruzaram o ribeiro, foram para o outro lado. Ele ajudou os irmãos a cruzarem, cruzou de um lado para o outro, cruzou o rio. Quer dizer que você virou uma experiência de fé, de hebreu, você tem um cruzador de experiências. Ah, ajudei tanto irmão e agora eu estou aqui sozinho. Sozinho nessa ilha. Porque o Senhor quer que nós tenhamos nossa experiência também. Não é o quanto nós ajudamos os outros, né? De parte, mas quanto Deus está trabalhando em nós. Aí, versículo 24. Ficando ele só. Estava exilado de novo na ilha de Pátmos de Jacó, que aqui era o Val de Jabó. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando a gente é exilado, sabe, irmão, assim, a gente luta com Deus. A gente luta. No início, tem tanta luta com Deus. É uma experiência de luta, de tribulação, falta de paz. Quando se luta com Deus, quando eu luto com Deus, quer dizer que nós não temos paz interior. Luta é guerra. Guerra é o antônimo, o contrário de paz. Quando alguém está lutando, é porque ele não está em paz. Quando a gente vai para uma ilha de paz, no início a gente luta, irmão. Luta, vai, luta, luta. Com Deus. Contra Deus. Senhor, por que que o Senhor me exilou? Por que que eu estou tendo que viver isso? Por que que eu ajudei tantos cruzarem o Val de Jaboque e eu mesmo fiquei desse lado de cá só? Por que que eu fiquei só nas trevas, na noite inteira? Por que, Senhor? Depois de tantos anos servindo aos santos, tantos anos servindo à igreja, tantos anos servindo as pessoas, tantas vezes, Senhor, eu me sacrifiquei pelos irmãos. Puxa, eu ofertei dinheiro, tempo, coração, amor, tudo.
Eu ajudei a minha família a passar para o outro lado do Val de Jaboque e eu fiquei desse lado de cá só, exilado. Por que, Senhor, o Senhor me exilou da minha família? Por que que eu estou agora lutando contra ti na noite? Nós não sabemos no início. Esse aqui era a experiência no início dele, do Val de Jaboque, no início do Ilha de Pátimo, do Val de Jaboque de Jacó. Mas no final da noite, ele entendeu a preciosidade que era estar do lado de lá exilado só. Porque Deus queria abençoá-lo e transformá-lo de Jacó, quer dizer a palavra Jacó, enganador, suplantador, para Israel, príncipe de Deus, ou aquele que lutou com Deus e permaneceu. Vamos continuar? Versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Mano, na ilha de Patmos fica sequela em nós. Sequela. A ilha de Patmos de Jacó ficou uma sequela. Tudo que nós estamos passando para esse exílio causa sequela em nós, não é? Não é, Natal? No caso, sequela em nós, em você, em mim, em mim, em você. Todos nós, né, irmão? Estamos sendo. Depois disso aí, nós estamos mancando, né, não é? A gente corria tanto, né, irmão? A gente era tão forte. A perna direita chutava uma bola a 200 km por hora, né? Com a perna, com a coxa direita, a gente erguia até um homem de 200 quilos. Mas agora parece que nós estamos mancando. Senhor, eu era um Usain Bolt, corria que nem um louco. Agora parece que mal consigo andar, eu sou um manco, um aleijado. A Era de Patmos deixa sequela. A Era de Patmos deixa marcas eternas, mas também traz bênçãos eternas. Vamos continuar, né? Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Na ilha de Patmos, a gente aprende o valor da bênção. Essa é a ilha de Patmos, do Val de Jaboque de Jacó. O valor da bênção do Senhor. Senhor, eu luto contigo. Eu lutei, mas eu quero ser abençoado. Senhor, tu me marcaste, deixou eu manco, mas onde está a bênção? Senhor, eu quero a bênção agora. 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Como é que você se chama você mesmo, hein? Como é que você se considera que você é? Aí ele respondeu, eu me considero um enganador dos homens, eu sou um Jacó. Como é que você chama a si próprio? Aí ele respondeu assim, eu me chamo de enganador, o famoso pilantrinha. Passa a perna em todo mundo. Meu nome é Jacó. Aí ele respondeu assim, então disse, já não te chamará Jacó, você não vai mais te chamar de pilantrinha, ô Jacó. Você não vai ter esse nome mais de enganador. Esse não é o teu nome mais. A ilha de Patmos trabalhou na sua vida. E sim, seu nome, você vai se chamar daqui para frente. Quando eu perguntar como você se vê, você vai responder assim, eu sou o Israel. Aquele que abençoa as pessoas com Deus. Aquele que tem Deus no nome. Antes Jacó tinha, de certa forma, Satanás no seu nome, né? Satanás é o grande sedutor, é o que engana as pessoas, né? Satanás que é o grande enganador. Jacó é o enganador, tinha a natureza caída, maligna, enganadora, satânica nele. Mas agora, depois do Val de Jaboque, ele tinha a natureza maravilhosa, divina, santa, perfeita, transparente de Deus. Ele era o Israel. El quer dizer em hebraico Deus, o príncipe de Deus, o que lutou com Deus, aquele que tem Deus em si. Irmão, Deus no seu nome. Você não vai mais chamar Jacó, esquece esse nome. Você agora é o Israel. Ninguém conhece hoje o povo lá do país de Israel como o povo de Jacó. O país não chama-se Jacó. O país não é Jacó lutando-se com o Hamas. O país é Israel lutando com o Hamas. São os israelitas lutando com o Hamas. Não é os jacoenses lutando com o Hamas. Não é o país, não é Jacó, o país Jacó, grande potência do Oriente Médio chamado Jacó. Não, irmão, esquece Jacó.
Depois da ilha de Patmos é Israel. Tem Deus em si. É o homem da bênção. Quer ver? Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Depois do val de Jaboque, que era a ilha de Patmos de Jacó, ele tornou-se um príncipe. De enganador virou um príncipe. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Príncipe. Príncipe é quem vai reinar um dia. Você virou alguém que vai reinar um dia, um príncipe. Tornou Jacó. Diz, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E eu abençoo ali. Bênção de novo. Ele o abençoou, a Bíblia fala, ali. Ali aonde? Na ilha de Pátimo de Jacó, chamada Val de Jaboque. É ali que ele o abençoou. Ali, não em outro lugar. Quer ser abençoado? É ali. Aquele lugar, versículo 30, ali da bênção, aquele lugar chamou Jacó Peniel, que quer dizer o quê? Pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. A palavra Peniel quer dizer ver a Deus face a face. Irmãos, é na ilha de Patmos que nós vemos Deus face a face. Quando ele chegou ali, ele nem sabia quem era aquele homem. No início do texto, no versículo 22, no versículo 24, fala, ficando ele só e lutava com ele um homem. Era um homem. É um homem. Ele não tinha nem noção. Estava oculto quem era aquele homem. Mas no fim do versículo 20, no versículo 30, ele falou, vi Deus face a face. Ele viu que aquele homem era Deus. Era Deus. Irmão, que revelação. Na de parte a gente aprende que nós não devemos confundir as coisas, né? Não confundir os homens com Deus. No início é homem. Mas por que os homens estão lutando comigo? Depois você percebe que, na verdade, está lutando com Deus. Versículo 31. Nasceu-lhe o sol. Antes estava escuro. Depois da experiência de Patmos, nasce o sol. Quanta luz, né, irmão? Quanta luz. Na ilha de Patmos, parece que no início é só trevas. Noite inteira, lutando. Mais um dia, irmão. O sofrimento vai parar. Um dia vai nascer o sol. Lá em Salmos fala que aqueles como é que é? O sofrimento, alguma coisa assim, né? O sofrimento pode durar a noite inteira, mas a alegria, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem logo pela manhã. Alguma coisa assim, não é? Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. Quando você passa por um lugar que você vê face a face com Deus, irmão, só pode ter sol, muita luz. Muita luz. É quando o sol nasce no seu coração. Quando o Senhor aparece com você, fala, Senhor, tu estás aqui, é o sol. E manquejava de uma coxa, assim, vai ficar uma experiência para sempre. Nós nunca mais seremos os mesmos depois da era de Patmos. Nunca mais seremos os mesmos. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Essas são as duas experiências de Patmos de Jacó. Vamos ver. Eu tenho. Puxa, eu preparei tantas coisas para vocês, mas acho que o tempo aqui. Tem a ilha de Patmos dos filhos de Israel, tem a ilha de Patmos de Ezequiel. Será que eu leio tudo isso com vocês? Vamos ler lá, Ezequiel. Vamos pular, né? Eu vou. Puxa vida. Eu... vamos citar só mais alguns aqui, né? Ezequiel capítulo 1. Eu vou pular de Êxodo, né? É de parte dos filhos de Israel, quando eles estavam no deserto, chegaram ali às águas amargas de Mara, né? Puxa, mais um dia aí das águas amargas de Mara, o madeiro foi jogado ali e tornou elas doces, né? Vamos ver isso é a ilha de Pátmos dos filhos de Israel. Eu queria tanto falar sobre isso, mas eu acho que eu vou pular. Vamos para Ezequiel. Ezequiel.
Ezequiel, eu vou citar só mais um do Antigo Testamento. Eu ia também falar de Daniel, a ilha de Patmos de Daniel, que era a Babilônia, que ele estava exilado da Babilônia, né? E ali ele teve grandes revelações. O Senhor falou com ele grandes coisas. Foi na ilha de Patmos de Daniel, que era a Babilônia, ele estava exilado, que Daniel recebeu a grande revelação um dia que ele foi chamado de a própria preciosidade. Vamos ler rapidinho lá? Daniel 9. Eu não vou gastar muito mais tempo, não, tá, irmãos? Daniel capítulo 9. Daniel 9. No versículo 23. Olha que revelação tremenda na ilha de Patmos. Daniel ganhou. Na verdade, irmãos, Daniel na ilha de Patmos de Daniel. A ilha de Patmos de Daniel era a Babilônia, você sabe, né? Estava exilado a Babilônia, né? Longe da sua terra natal, longe da Jerusalém que ele amava. Não é fácil estar ali como cativo, né? E ali ele teve duas grandes visões que governam todas as profecias da Bíblia. As duas grandes visões que governam, irmãos, que nos ensinam sobre a volta do nosso amado Senhor Jesus. Se hoje a gente consegue entender as profecias, foi porque Deus deu. Se hoje a gente consegue entender o destino do governo humano, dos governos humanos, do governo de todos esses países, do governo do Brasil, do Lula, etc., seja quem for estivesse governando, do país da Europa, do governo, de todo o governo, de todas as guerras, de tudo. Se a gente consegue entender todo o Apocalipse que nós não estamos desfrutando, é porque um dia alguém chamado Daniel estava exilado numa ilha de Patmos, só que a ilha dele de Patmos chamava-se Babilônia, e ele ali, por ter um coração correto de aprender a deixar sofrer pelo Senhor ali, Deus deu para ele duas grandes revelações tremendas, que é Daniel capítulo 2, a visão daquela imagem, da grande imagem. Quanto aquilo nos ensinou, irmão, se não fosse aquele, nós não entenderíamos quase que nada do destino do governo humano. A grande imagem que ele viu na Nabucodonosor, do sonho de Nabucodonosor, cuja cabeça da imagem era de ouro, os peitos de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés metade ferro e metade barro. E depois viu uma pedra foi cortada pequenininha dos céus, sem ser cortada por mãos humanas, caiu nos pés, derrubou a estátua, destruindo a estátua, rolando, rolando, destruiu toda a estátua virou pó e essa pedra virou uma grande montanha que encheu toda a terra. Irmãos, que visão! Só alguém que está na ilha de Patmos pode ter a visão dessa, né? Na Babilônia de Daniel, a ilha de Patmos de Daniel. E a outra grande visão é Daniel 9, que ele teve a visão das 70 semanas. Irmãos, nós nunca entenderíamos o tempo se não houvesse a visão das 70 semanas. Nós não entenderíamos, irmãos, o que quer dizer a última semana. Não entenderíamos sobre o anticristo direito, ficaríamos tão perdidos se não fosse essa visão de Daniel 9. Vocês vão ver quando nós chegar lá na frente, Apocalipse, quanto essa visão de Daniel 9 é importante. Quanto a visão de Daniel 2 é importante para entender Apocalipse. Mas isso foi dado para um homem que aprendeu a submeter ao desígnio de Deus, sendo isolado numa ilha de Patmos, numa Babilônia. Por amor ao Senhor, por amor ao seu propósito. E também ele ouviu algo maravilhoso, que é o versículo 23 de Daniel 9. No princípio das tuas súplicas. No ilha de Patmos a gente aprende a suplicar. Numa Babilônia a gente aprende a orar. É numa Babilônia que as nossas orações deixam de ser orações e passam a virar súplicas, implorações. Eu te imploro, Senhor. Eu não te peço, eu te imploro. Eu te peço de forma desesperada. Isso é uma súplica, eu estou implorando ao Senhor. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Porque és muito amado. Muito amado quer dizer
Na original hebraica, a expressão não é muito amado, vocês se lembram, né? Eu nunca vou esquecer essa expressão no hebraico. Nossa Bíblia está mal traduzida. No hebraico é, porque és a verdadeira preciosidade. O certo seria assim o versículo. Ó, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és a verdadeira preciosidade. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Olha, alguém que passou pela ilha de Patmos de forma correta, irmão, ele vira, ele deixa de valorizar as coisas preciosas, ele passa a ser a própria coisa preciosa. Ele deixa de olhar para as coisas preciosas externas e aos olhos de Deus, ele vira precioso. A preciosidade é o próprio servo de Deus. Deus fala assim: olha o que eu fiz com você, Daniel. Eu transformei você num jovenzinho de 15 anos que chegou na Babilônia, entendeu? Não sabia muita coisa. Eu transformei você por causa desses sofrimentos desse exílio da Babilônia. Eu transformei você na própria preciosidade. Se tem alguém que é precioso para mim, é você, Daniel. Você é a definição de preciosidade. É a própria preciosidade. Se eu pudesse definir alguém que é precioso, é você, Daniel. Já pensou? Você ouvir isso do Senhor? Porque és a própria preciosidade? Já pensou? Na ilha de Patmos a gente tem essa chance de ouvir. Na Babilônia é a chance de nós ouvirmos que somos preciosos se a gente for correto, deixar seu trabalho em nós. Qual foi a ilha de Patmos de Jó? Foi a doença dele. A doença de Jó foi o exílio dele. Por causa daquela doença, Jó perdeu tudo. Deus tirou não só a doença, a condição dele, né? Vai além da doença, a condição que ele estava. Deus foi tirando tudo. Tirou os bens, tirou a família, tirou a mulher, tirou tudo. Quer dizer, a mulher não sei se tirou, né? No sentido de morrer. Mas tirou pelo menos no sentido assim, de ser um com ele, né? Que mandou ele amaldiçoar Deus e morrer, né? Nesse sentido, pelo menos, ele perdeu pelo menos assim, a cumplicidade da mulher esposa, penso eu, né? Mas tirou tudo. E ele lutou tanto com Deus nessa ilha de Patmos. Jó ficou 40 e tantos capítulos lutando com Deus na ilha de Patmos dele. Mas no final, depois que Deus transformou Jó, ele falou assim: vamos ler lá Jó 42, só para ver como é que é a ilha de Patmos de Jó, o resultado final. Aí durante a Bíblia inteira você já conhece, né? Não precisa nem ler. Mas o final de Jó, que é o mais importante, né? A confissão de Jó, Jó 42:1. Então respondeu Jó ao Senhor: ei, na ilha de Patmos a gente aprende a confessar, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, tu me fizeste passar por essa ilha, fui exilado, perdi meus melhores amigos. Ficou 3 amigos que só me repreendiam. Perdi tudo. Perdi bens, perdi filhos, perdi minha reputação, perdi tudo. Fiquei exilado. Mas no final, eu aprendi algo que eu nunca ia aprender se não fosse tudo isso. Bem, sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, eu estava nos teus planos. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Está falando dele, né? Assim, tu disseste para mim, quem é você, Jó? Que sem conhecimento encobre o conselho. Está encobrindo o meu conselho, Jó. Bom, quando a gente não passar pela ilha de Pátria, a gente começa a encobrir o conselho do próprio Senhor. O Senhor quer nos aconselhar, a gente vai lá com o nosso conhecimento e, puf, encobre, bota um véu no que você está falando. De modo que o Senhor não consegue, entre o Senhor e nós, ter um véu para encobrir o Senhor. Porque sem a antipátia, a gente não aprende as coisas. A gente é sem conhecimento. Continua. Na verdade, falei do que não entendia. A gente não entende nada até passar por isso e fala tanta coisa. Coisas maravilhosas demais para mim. A gente aprende o valor das coisas maravilhosas, as grandes revelações que nós temos é na ilha de Patmos. Coisas que eu não conhecia. Quanto a gente aprende a conhecer? Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. A gente aprende a escutar o Senhor.
Antes da era de Pátmos, é uma vida que não escuta, correndo para lá e para cá, que nem o louco, e não quer ouvir o Senhor. Ouve todo mundo, mas não ouve o Senhor. Aí se eu falar, agora eu vou te frear, agora eu vou te colocar exiladinho, quietinho, e você vai me escutar. E eu vou falar. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Aqui você vai ouvir. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Vê, na ilha de Pátio já está lá. Na ilha de Pátio Jó, ele aprendeu a ver o Senhor, a parar de ouvir e ir para o estágio de ver. Assim como também, no início, na ilha de Pátio Jacó, ele estava só achando que era um homem. No final, ele estava face a face com Deus. Por isso, me abomino e me arrependo no pó nascido. A ilha de Pátio produz arrependimento. Bom, versículo 10. Mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. O que um rei de Pátimo não faz, né? Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. 7 com 3, 10. 10 quer dizer o número completo de Deus, né? Chamou o nome da primeira Gemima, a da outra Késia, e da terceira Queren Rapuk. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Essa é a ilha de Pátmos de Jó. Vamos lá para o Novo Testamento para a gente terminar. Vamos para Atos 16. Atos 16. Versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizer a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhes darem muitos açoutes, o lançaram no cárcere. Agora começou a ilha de Pátmos de Paulo e Silas. Foram para a prisão. Ficaram exilados. Lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Daqui você não vai sair. Ah, Paulo e Silas, vocês estão bem exilados nessa ilhazinha aqui. Você não sai daqui, não? Na ilha de Patmos de Paulo e Silas parece que não tem saída mesmo, é uma ilha mesmo. Este, recebendo tal ordem, versículo 24, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Parece que na ilha de Patmos nós sentimos que parece que a gente foi colocado no lugar mais exilado, pior dos cárceres, lá no fundão, lá no fim da cadeia. E lá, os nossos pés estão presos no troncos. E agora, acabou a minha liberdade? Eu não posso nem mais andar? Não. Mas, Senhor, eu andava tanto antes da era de Pátio, Senhor, eu tinha tanta liberdade, eu ia pregar o evangelho, Senhor, eu estava pregando o evangelho quando eu fui parar nessa cadeia aqui.
Foi por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus, que eu estou preso agora, ilimitado. A minha liberdade agora está agora restrita. Agora, nesse cárcere, eu perco até a minha liberdade. Eu andava tanto, não posso nem mais pregar o evangelho. Quer dizer, Paulo e Silas podiam reclamar disso na ilha de Patmos deles, né? Mas olha só como é que era a ilha de Patmos deles. Por volta da meia-noite, irmãos, é o ápice das trevas. Quando tudo parece que chegou ao fim mesmo, que agora que nós chegamos ao fundo do poço, na meia-noite, você não consegue ver nem o seu nariz na frente, tanto que as trevas são densas. Paulo e Silas oravam e cantaram louvores a Deus. Irmãos, na ilha de Patmos, de alguém que reconhece a vontade do Senhor, há muita oração e cântico verdadeiro. Na ilha de Patmos, de Paulo e Silas, é que nós aprendemos o valor da oração e o valor do louvor. Aí que nosso louvor sai de todo o coração, não mais de boca para fora. Aí que não é mais um cantar, um canto, não é qualquer hino. Foi para a reunião, aí no outro dia perguntei, irmão, e aí, que cântico nós cantamos na reunião? Ih, irmão, nem lembro. Qual hino nós pedimos na reunião? Irmão, você está pedindo demais. Nem me recordo direito que hino que nós cantamos, irmão. Na era de Patmos, irmãos, nosso louvor sai maravilhoso. Que louvor a Deus. Oravam e cantavam louvores a Deus. Irmãos, começam orando. Nossas reuniões, muitas vezes, né, começam com louvor, né? Às vezes começa com oração, mas muitas vezes começa com louvor, né? Mas aqui, na era de Patmos, sempre começa com oração e louvor. Eles se derramavam orando ao Senhor e terminavam agradecendo ao Senhor, louvando por tudo que o Senhor está fazendo na vida deles, até por aquela prisão. E os demais, versículo 25, e os demais companheiros de prisão escutavam. Uai, você não está exilado ele de Patmos sozinho? Às vezes nós estamos, mas às vezes pensamos que estamos sozinhos, pensamos que ninguém mais está percebendo, mas tem companheiro conosco também. E nossos companheiros estão escutando o nosso louvor, para que eles possam perceber se vale a pena aquela ilha ou não. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltadas a cadeia de todos. Tem hora que na área de Patmos, o Senhor nos simplesmente fala: pode sair, tá livre, vai com Deus. Eu ouvi teu louvor, eu ouvi teu oração, vai embora. Aí você fala assim: quem realmente aprendeu o valor da área de Patmos fala assim: Senhor, eu prefiro ficar. Como é que é? Eu prefiro ficar. Você tá doido? Eu te dou a liberdade, tá aí, tá solta as cadeias, vão! Não, é melhor estar preso em Cristo do que ter liberdade do velho homem. É melhor ser restrito na vontade do Senhor do que viver minha vida inteira na minha própria vontade. O carcereiro, versículo 27, despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. A ilha de Patmos é para salvação nossa e dos outros. A ilha de Patmos produz grande salvação em todos, irmãos. Depois da experiência de Patmos de Paulo, houve a salvação de um carcereiro, da sua família, e aqui a Bíblia não fala, mas eu creio, suponho que até esses presos aqui, que não fugiram, foram tocados e salvos também. Depois da ilha de Patmos, o resultado é a salvação de tanta gente. Irmão, depois da experiência nossa de Patmos, Deus vai nos usar para salvar tantas pessoas. Deus pode nos usar, um servo que aprendeu a louvar na ilha de Patmos, a orar na ilha de Patmos, vai nos usar para salvar tantas pessoas e tantas pessoas.
tantos nesse mundo aí que vão se suicidar, que querem se suicidar, estão prontos para desistir da vida, mas porque nós passamos pela ilha de Pátio da prisão, o Senhor vai nos usar pode nos usar para grande salvação, para dizer assim, não te faças mal nenhum. É como se falasse assim, carcereiro, você que me fez mal no passado, me prendendo, botando meu pezinho naquele tronco ali, que eu fui estar com ódio de você, agora eu quero dizer para você que eu te amo tanto, que eu estou aqui, eu não fui embora porque eu te amo, não te faça mal nenhum, eu quero a sua salvação, não tenho ódio de você não, carcereiro, eu tenho amor por você, eu te amo. Daqueles que nós tínhamos até tristeza, talvez rancor, amargura, porque nos prenderam, nos exilaram, achamos que foram eles os responsáveis, foram eles os carcereiros que me botaram na prisão na Ilha de Prata. Foi você, irmão. Foi porque isso que você fez isso comigo, eu estou aqui exilado hoje. Aí, irmão, quando a gente aprende na Ilha de Prata, não foi ele, foi o Senhor. Depois a gente vai falar para aqueles mesmos que achamos que foram os responsáveis por nosso mal, os carcereiros vão dizer assim: não te faça mal nenhum, nós te amamos. Vem cá, orar por você para que você seja salvo. Jesus é o Senhor, eu estou vivendo a minha ilha de Patmos, e o Senhor tem muito que me ensinar. Amém. Jesus é o Senhor.